Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na busca pela maestria que o mercado financeiro tenta esconder de você. E preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Este conteúdo não foi desenhado para o seu tempo livre, porque sei que você quer ficar com as pessoas que ama, descansar, relaxar, estar presente. Este conteúdo foi desenhado estrategicamente para o que chamo de seu tempo de elite. Enquanto seu corpo está em movimento, seja no deslocamento, no trânsito, no treino, vamos hackear a sua biologia. Utilizaremos janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual, aproveitando a química do seu movimento para consolidar um repertório que o tempo de escritório jamais permitiria. Neste exato momento, enquanto você dirige ou treina, seu córtex pré-frontal está livre do estado de alerta clínico. O cortisol começa a ceder. A amígdala, o centro do medo e da vigilância, está operando em baixa intensidade. Isso não é motivação, é neurociência aplicada. Durante atividades mecânicas repetitivas, o cérebro entra num estado que os neurocientistas chamam de Default Mode Network ativada, uma janela onde o processamento associativo e a consolidação de padrões complexos ocorrem com muito menos resistência do que no estado de alerta forçado do trabalho convencional. É a mesma janela que explica por que suas melhores ideias aparecem no chuveiro, na caminhada, no treino. Você está, neste exato momento, num dos estados mais receptivos que o seu sistema nervoso produz. E vamos usar isso para te dar a vantagem que o mercado não quer que você tenha. É aqui que você deixa de ser o operário do mercado e assume a cadeira de arquiteto da própria liberdade. Nos próximos minutos, vamos dissecar capítulo a capítulo um dos livros mais influentes, já escritos sobre a mente humana no mercado financeiro. Trading in the Zone, de Mark Douglas, publicado em 2000. Mais de 2 décadas depois, ainda é o manual psicológico mais citado entre traders, profissionais do mundo inteiro. Mas esta não é uma análise comum. Para cada conceito central do livro, vou conectar o que Douglas descobriu com o que a neurociência, a psicologia comportamental, a teoria dos sistemas, a filosofia estoica e a teoria dos jogos confirmam, ou desafiam, porque o mercado financeiro tenta te convencer de que o problema é externo, que você precisa de mais indicadores, mais estratégias, mais dados. A verdade que ele esconde: o problema nunca foi externo, e a solução também não é. Antes de entrar no livro, quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você identificou o setup perfeito? Fez a análise, viu o padrão, tinha tudo confirmado. E na hora H travou, não entrou. Ou entrou e saiu 2 minutos depois, para ver o mercado ir exatamente onde você havia projetado, sem você. Ou o inverso, estava num trade vencedor, sabia que devia segurar conforme o plano, e saiu cedo, e viu mais 200 pontos irem na sua direção. Sem você, de novo. Isso tem um nome preciso na neurociência. Não é falta de disciplina. Não é fraqueza de caráter. Não é que você não estuda o suficiente. É o que acontece quando o sistema de avaliação de ameaças do seu cérebro, a amígdala, interpreta a informação do mercado como perigo físico e sequestra o córtex pré-frontal antes que você possa tomar uma decisão racional. É um processo que leva 200 milissegundos. Você não decide fazê-lo. Acontece antes de qualquer decisão consciente. E é exatamente isso que Mark Douglas passou 17 anos dissecando, trabalhando com centenas de traders, dos maiores floor traders de Chicago, a especuladores individuais, iniciantes. A conclusão que ele chegou está no prefácio, na primeira página, com precisão cirúrgica. O fator determinante é psicológico. Os vencedores consistentes pensam de forma diferente de todo o resto. Não é análise melhor, não é mais informação,
é como você pensa enquanto está operando. E o mercado financeiro tem todo o interesse em que você nunca descubra isso. Mark Douglas começou a operar em 1978. Era gestor de uma agência de seguros nos subúrbios de Detroit. Bem-sucedido, confiante, absolutamente convicto de que poderia transferir esse sucesso para o mercado. Não conseguiu. Em 1981, largou tudo. Foi para Chicago. Emprego na Merrill Lynch, no Chicago Board of Trade, o maior pregão de futuros do mundo na época. Resultado: em menos de 9 meses, havia perdido quase tudo que possuía. Mas ao invés de desistir, fez algo que pouquíssimas pessoas fazem. Começou a estudar não o mercado, mas a si mesmo. Passou a dissecar os padrões psicológicos por trás de cada erro. E passou os 17 anos seguintes como coach de trading, trabalhando com floor traders gigantes, gestores de fundos, especuladores de todos os perfis. O livro que emergiu desse processo tem 5 objetivos. O mais importante e o mais ignorado pelos leitores é o quarto: abordar os muitos conflitos, contradições e paradoxos que fazem o trader típico assumir que já pensa em probabilidades, quando na realidade não pensa. Este é o ponto mais doloroso de tudo. Você provavelmente vai concordar com cada ideia que Douglas apresenta, e ainda assim vai cometer os mesmos erros depois. Por quê? Porque concordar intelectualmente com uma ideia e ter essa ideia instalada como crença funcional são estados neurológicos completamente diferentes. Um está no córtex pré-frontal, o outro está nos gânglios basais, no sistema límbico, na amígdala, sistemas que governam o comportamento sob pressão sem pedir permissão ao seu eu racional. Essa distinção é o coração de tudo que vamos construir nos próximos minutos. Capítulo 1. O caminho para o sucesso. O capítulo 1 traça uma evolução histórica com implicações que vão muito além do trading. A era fundamentalista e seu colapso. Quando Douglas começou em 1978, a análise fundamentalista era a única abordagem considerada séria. Modelos matemáticos, balanços, taxas de juros, padrões climáticos, tudo dentro de equações que projetavam onde o preço deveria estar no futuro. O problema central que Douglas identifica: os modelos raramente fatoravam outros traders como variáveis. Cito diretamente: as pessoas, expressando suas crenças e expectativas sobre o futuro, fazem os preços se moverem, não os modelos. Daniel Kahneman e Amos Tversky demonstraram formalmente o que Douglas observou empiricamente no pitch de Chicago: o modelo do agente racional, base da teoria econômica clássica. É uma ficção útil para construir teoria, não uma descrição da realidade. Humanos operam com heurísticas sistemáticas, que produzem desvios previsíveis e consistentes da racionalidade pura. O Prêmio Nobel de Kahneman, em 2002, foi o reconhecimento formal do que traders no pregão já sabiam na prática, décadas antes. O problema não era a falta de informação fundamentalista, era que os humanos que movem preços não processam informação de forma racional. A análise técnica trouxe algo genuinamente poderoso. Grupos de indivíduos interagindo regularmente formam padrões coletivos observáveis, que se repetem com confiabilidade estatística. A análise técnica fecha o que Douglas chama de lacuna de realidade, entre o que deveria ser e o que é. Mas então apareceu o problema que destruiu a ilusão de que conhecimento técnico era suficiente. Traders que dominavam a análise técnica continuavam perdendo, com análise perfeita, com padrões identificados corretamente, com estratégias que funcionavam no papel. Douglas coloca a questão com precisão. Existe uma enorme lacuna entre o que você entende sobre os mercados e sua capacidade de transformar esse entendimento em resultados consistentes. Esta é a descoberta mais importante dos primeiros capítulos, e a neurociência moderna
a confirma com milimétrica precisão. O conhecimento declarativo, o que você sabe conscientemente, está armazenado no córtex pré-frontal e no hipocampo, mas o comportamento sob pressão é controlado por sistemas muito mais primitivos e rápidos: a amígdala, o córtex cingulado anterior, os gânglios basais. Esses sistemas não têm acesso ao que você sabe. Eles respondem a padrões emocionalmente carregados gravados pela experiência direta. Quando o mercado vai contra a sua posição, esses sistemas disparam em 200 milissegundos, antes que o córtex pré-frontal tenha sequer começado a processar a situação. O resultado: você sabe que deve segurar, você sabe que o plano manda ficar, e você fecha a posição antes do stop. Não porque é fraco, porque a biologia agiu antes da razão. Kahneman chamou isso de Sistema 1 e Sistema 2, o pensamento rápido e automático, versus o pensamento lento e deliberado. O trading acontece principalmente no domínio do Sistema 1, e o treinamento técnico acontece principalmente no domínio do Sistema 2. Os vencedores adquiriram uma mentalidade, um conjunto único de atitudes, que lhes permite permanecer disciplinados, focados e, acima de tudo, confiantes, apesar das condições adversas. Como resultado, não são mais suscetíveis aos medos e erros de trading, comuns que afetam todo o resto. O estado que Douglas descreve tem correspondência direta no que Mihaly Csikszentmihalyi mapeou como flow, a experiência de imersão total numa atividade onde desafio e habilidade estão perfeitamente calibrados. A autoconsciência desaparece e o esforço acontece de forma natural. Atletas de elite descrevem isso, músicos de concerto descrevem, e Douglas descreve nos melhores traders. Operam sem medo, sem hesitação, sem esforço consciente, não porque suprimiram as emoções, mas porque desenvolveram um sistema de crenças que torna determinadas emoções estruturalmente impossíveis de surgir. E aqui está o que o mercado não quer que você saiba. Esse estado não é privilégio de pessoas especiais. É o resultado de um processo específico de transformação de crenças, que Douglas vai descrever, e que vamos dissecar em detalhe nesta audioclass. Se você faz parte da elite que usa cada minuto para crescer, inscreva-se no canal agora. Aqui transformamos tempo de elite em vantagem que o mercado não consegue tirar de você. Bloco 2. A anatomia da estratégia. Capítulo 2. A atração e os perigos do trading. Douglas abre com uma conversa de 1994 num almoço de conferência em Chicago. Um editor pergunta: será que as pessoas entram no trading pelos motivos errados? A resposta de Douglas vai muito mais fundo do que qualquer resposta sobre motivações superficiais. A verdadeira atração do trading, ele diz, não é ação, euforia, nem desejo de ser herói. É algo mais fundamental, algo que o mercado sabe que vai te fisgar e que usa contra você desde o primeiro momento. Cito: trading é uma atividade que oferece ao indivíduo liberdade ilimitada de expressão criativa. Uma liberdade que foi negada à maioria de nós, durante a maior parte de nossas vidas. No ambiente de trading, você faz quase todas as regras. As possibilidades de como se expressar são virtualmente ilimitadas. O núcleo accumbens, parte central do sistema de recompensa dopaminérgico, não responde primariamente à recompensa em si. Responde à antecipação incerta da recompensa. Wolfram Schultz, neurocientista da Universidade de Cambridge, demonstrou que neurônios dopaminérgicos disparam com muito maior intensidade quando a recompensa é possível, mas incerta, do que quando é garantida. O trading é, do ponto de vista do sistema dopaminérgico, o ambiente de maior estimulação possível. Cada trade carrega antecipação incerta de recompensa. É por isso que o trading é genuinamente viciante no sentido neurológico, não metaforicamente.
O mercado sabe disso e usa isso para te manter jogando, mesmo quando você está perdendo. Douglas faz um cálculo que vai ficar gravado na sua memória. Até os 18 anos, vivemos aproximadamente 6.570 dias. Em média, ouvimos negações à nossa expressão individual, pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Isso soma vários milhares de negações ao longo da infância. Não pode. Não é assim. Quem você pensa que é? Dinheiro não cai do céu. Não se faz isso. Deci e Ryan identificaram 3 necessidades psicológicas básicas universais: autonomia, competência e relacionamento. Quando essas necessidades são sistematicamente frustradas durante o desenvolvimento, o sistema psicológico acumula energia não resolvida, impulsos que Douglas chama de denied impulse, impulsos negados. Chegamos à fase adulta com um sistema nervoso que simultaneamente anseia por liberdade e teme as consequências dela. O trading ativa o anseio com força máxima, e as consequências do medo aparecem nos momentos mais críticos, e não entendemos de onde vem. O paradoxo que o mercado não quer que você veja, a mesma liberdade que nos atrai, é exatamente o motivo pelo qual a maioria falha. Cito Douglas. Liberdade ilimitada combinada com o potencial de causar enorme dano a nós mesmos apresenta desafios psicológicos únicos que muito poucos estão equipados para lidar, e dos quais a maioria nem tem consciência. Os 4 problemas, com a camada que o mercado esconde. Problema 1. Resistência a criar regras. O sistema mental funciona como qualquer sistema, com mecanismo homeostático. Tende a retornar ao estado conhecido, ao equilíbrio estabelecido. Regras novas que contradizem padrões antigos criam dissonância sistêmica, e o sistema usa energia para retornar ao estado anterior. É homeostase, não fraqueza. Isso explica o ciclo que todo trader conhece. Você aprende uma nova regra, segue por uma semana, e na segunda semana está fazendo exatamente o que fazia antes. O único jeito de mudar o set point homeostático é criar experiências repetidas que instalem um novo equilíbrio, não apenas entender a regra intelectualmente. Problema 2. Falha em assumir responsabilidade. O mercado sempre oferece a desculpa perfeita, a notícia inesperada, o algoritmo que caçou o stop, a manipulação institucional, e o mercado que tem interesse em que você continue operando e pagando corretagem, spread, slippage, nunca vai te dizer que a culpa é sua. Julian Rotter identificou que pessoas com locus de controle externo, que atribuem resultados a fatores fora de si mesmas, têm desempenho sistematicamente pior em ambientes complexos do que pessoas com locus interno. Fritz Heider adicionou a teoria da atribuição causal. Tendemos a atribuir nossos fracassos a fatores externos e nossos sucessos a fatores internos, o que nos protege emocionalmente, mas impede o aprendizado real. O trader que está sempre encontrando culpados externos não está apenas errado na atribuição, está cortando sua própria capacidade de aprender com os erros. E o mercado agradece. Problema 3. Vício em recompensas aleatórias. B.F. Skinner demonstrou que o reforço intermitente produz o comportamento mais resistente à extinção de todos os esquemas de reforço conhecidos. Mas a neurociência foi além. Schultz mapeou o que acontece no nível dos neurônios. Quando a recompensa é garantida, os neurônios dopaminérgicos param de disparar após alguns ciclos. Quando é aleatória, continuam disparando indefinidamente, porque o sistema nunca pode calcular quando a próxima vem. O trader que opera aleatoriamente e ganha de vez em quando está sendo condicionado pelo mecanismo mais poderoso que a biologia conhece. A vitória aleatória é neurologicamente mais viciante do que a vitória sistemática. O mercado não criou esse mecanismo, mas se beneficiou enormemente dele. Problema 4. Controle externo
versus interno. Nossa criação nos treinou para técnicas de controle do ambiente social, negociação, persuasão, liderança. Moldamos o mundo ao redor para conformar as nossas intenções. Isso funciona na maioria dos ambientes humanos. O mercado não responde a nada disso. E para quem passou a vida inteira usando o controle externo como ferramenta principal de sucesso, essa inversão é profundamente desorientadora. Epicteto, escravo no século I, que se tornou um dos maiores filósofos do mundo ocidental, construiu toda a sua filosofia sobre uma única distinção. Nas suas palavras exatas, algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder estão opinião, motivação, desejo, aversão. Fora de nosso poder estão corpo, propriedade, reputação, cargo. O mercado é, por definição estoica, fora do nosso poder. Nossa percepção dele, nossas decisões sobre ele, nossa resposta a ele, essas estão completamente em nosso poder. O trader que mistura esses dois domínios não está apenas cometendo um erro estratégico, está violando uma lei filosófica que tem 2000 anos de validação. Capítulo 3. Assumindo a responsabilidade. Assumir responsabilidade no seu trading e aprender os princípios de sucesso são umbilicalmente conectados. Você tem que entender, com cada fibra do seu ser, as formas como você é e não é responsável pelo seu sucesso como trader. Quando o trader novato perde pela primeira vez, sente que o mercado fez isso com ele, que foi traído, que algo externo causou a dor. Matthew Lieberman, neurocientista da UCLA, demonstrou que o cérebro processa rejeição social e perda financeira inesperada, usando circuitos neurais parcialmente sobrepostos aos da dor física. Naomi Eisenberger complementou: o cingulado anterior dorsal, que sinaliza a dor física, também ativa em resposta à exclusão social e perdas financeiras significativas. A perda no trading não é processada como informação financeira negativa. É processada como ameaça à integridade do organismo. Por isso, a intensidade irracional das reações a perdas pequenas. Por isso, traders experientes ainda sentem dor física real durante drawdowns. A biologia não distingue entre o predador e o stop atingido. Douglas descreve o ciclo que prende a maioria dos traders indefinidamente. Primeira perda, o mercado causou a dor, busca de mais conhecimento para nunca mais ser machucado, mais análise, expectativas mais rígidas, maior dor quando o mercado não corresponde, mais aprendizado para se proteger, ciclo sem fim. Leon Festinger identificou que quando nossas crenças são contraditas pela realidade, temos 3 opções: mudar a crença, mudar o comportamento, ou encontrar justificativas que reduzam a dissonância sem mudar nada. A maioria esmagadora das pessoas escolhe a terceira, é cognitivamente mais barata. O trader que perdeu não muda sua relação com risco, encontra explicações externas que preservam a crença de que estava certo. Só que o mercado foi injusto. Retorna ao mercado com as mesmas crenças intactas. E o ciclo continua, enquanto o mercado continua coletando. Os 3 grupos e o que a teoria dos jogos diz. Os menos de 10% de vencedores consistentes. Os 30 a 40% de perdedores consistentes. E os 40 a 50% de boom and busters, os mais insidiosos, porque acreditam estar progredindo. O boom and buster carrega dentro de si 2 agentes com incentivos conflitantes: o agente racional, que construiu a estratégia, e o agente eufórico, que emerge nas fases de ganho. No estado de euforia, o agente eufórico, movido por dopamina e pela crença de invencibilidade, toma decisões que destroem o que o agente racional construiu. Douglas é preciso. Para um trader, ganhar é extremamente perigoso se você não aprendeu a monitorar e controlar a si mesmo. A solução não é eliminar a euforia,
é criar mecanismos de monitoramento que funcionem mesmo quando o agente eufórico está no controle. Capítulo 4. Consistência. Um estado mental. Este capítulo contém uma frase que vai parecer impossível, até que você entenda o que está por trás dela. Consistência não é algo que você pode tentar ser, porque o próprio ato de tentar vai negar sua intenção. Quando você tenta fazer algo, o córtex pré-frontal está ativamente envolvido no controle do comportamento, útil para aprender habilidades novas, mas para habilidades que precisam operar sob pressão de alta velocidade, como execução de trades em tempo real. O envolvimento excessivo do pré-frontal é um obstáculo. Os gânglios basais, estrutura cerebral profunda responsável por hábitos e comportamentos automáticos, operam muito mais rapidamente e de forma muito mais robusta, sob pressão, do que o pré-frontal. Atletas de elite sabem isso. Quando pensam demais no que estão fazendo, a performance deteriora. A expertise genuína é quando o comportamento correto se torna automático, governado pelos gânglios basais, não pelo esforço consciente. Os melhores traders de Douglas são consistentes como expressão natural de quem são. Não tentam. São. Não é metáfora. É a diferença entre comportamento governado pelo pré-frontal e comportamento instalado nos gânglios basais, através de repetição consciente. Realmente, entendendo o risco, a distinção mais importante do capítulo, e a que o mercado mais se beneficia de você não entender. Cito: aceitar o risco significa aceitar as consequências dos seus trades sem desconforto emocional ou medo. Há uma diferença neurológica enorme entre assumir risco e aceitar risco. Dan Siegel e Pat Ogden desenvolveram o conceito de janela de tolerância, o range de ativação do sistema nervoso dentro do qual o processamento cognitivo integrado é possível. Quando a ativação sobe além da janela, hiperativação, medo-pânico, ou cai aquém, hipoativação, entorpecimento, a cognição integrada colapsa. O trader que tolerou o risco sem realmente aceitá-lo opera no limite superior da janela. Qualquer movimento adverso significativo o empurra além, e o comportamento se torna reflexo, não escolha. Stop é movido. A posição é dobrada para recuperar. Regras são violadas, e o mercado coleta seu dinheiro mais uma vez. O trader que genuinamente aceitou o risco tem uma janela de tolerância mais larga. O movimento adverso é processado como informação, não como ameaça existencial. E como se alarga a janela de tolerância? Exatamente como Douglas descreve, através de experiências repetidas de exposição ao risco, que não resultam em catástrofe, instalando gradualmente novas crenças sobre o que perda significa. Douglas usa a metáfora do software. Cito: em muitos aspectos, um estado de mente é como código de software. Você pode ter milhares de linhas perfeitamente escritas, com apenas uma linha com falha, e essa linha pode arruinar a performance de todo o sistema. Claude Shannon demonstrou que um único bit de informação errônea, num ponto crítico, de um sistema, pode corromper toda a saída, independente de quão correto seja o restante. Uma crença nuclear disfuncional: eu não mereço ganhar consistentemente. O mercado sempre vai contra mim no final. É exatamente esse bit, corrompido. Toda a análise técnica, todo o gerenciamento de risco, toda a disciplina superficial podem ser impecáveis. Um único bit corrompido destrói o sistema inteiro. Capítulo 5. A dinâmica da percepção. O capítulo 5 é onde Douglas antecipa o que a neurociência confirmaria, com dados experimentais nos anos seguintes. É o capítulo mais denso do livro e o mais transformador. A premissa central: memórias, distinções e crenças existem no ambiente mental, como energia estruturada. Essa energia age como força em nossos sentidos,
de dentro para fora, limitando profundamente as informações que percebemos em qualquer momento. Em outras palavras, você não vê o mercado como ele é, você vê o mercado como você é. Carl Friston, um dos neurocientistas mais citados do mundo, desenvolveu a teoria do cérebro preditivo. A ideia central: o cérebro não processa passivamente informação do ambiente. Ele gera constantemente modelos preditivos do que vai acontecer a seguir e processa principalmente o erro de predição, a diferença entre o que esperou e o que encontrou. Isso tem uma implicação devastadora para traders. Quando você opera a partir de expectativas rígidas, o seu sistema perceptual, literalmente, processa com menor intensidade as informações que contradizem essas expectativas do que as informações que as confirmam. Você não está distorcendo a realidade intencionalmente. Seu sistema perceptual está, estruturalmente, programado para confirmar modelos existentes. É como o mercado usa sua própria biologia contra você. O menino e o cachorro, o mecanismo revelado. Um menino nunca viu um cachorro. O primeiro encontro é traumático, um ataque severo. A partir daí, qualquer cachorro, mesmo o mais dócil, ativa terror. O segundo cachorro, amigável, querendo apenas brincar, é percebido como tão ameaçador quanto o primeiro. Joseph Ledoux mapeou o circuito do medo, com precisão anatômica. A amígdala recebe informação sensorial por duas vias. Uma, via baixa, rápida, direta, subcortical, 200 milissegundos. E uma, via alta, mais lenta, passa pelo córtex, mais refinada. A via baixa produz resposta de medo antes que o córtex tenha tempo de processar se a ameaça é real. Você pode saltar de susto antes de perceber conscientemente que era apenas uma sombra. No trading, a amígdala associa padrões de preço a memórias de perdas passadas e dispara a resposta de medo antes que qualquer análise aconteça. O detalhe mais perturbador e mais importante: a via baixa pode ser ativada por estímulos que sequer chegaram à consciência. Você pode ter medo de um trade sem saber que tem medo. O corpo reage, o comportamento muda, e você racionaliza depois. Esse setup não parecia certo. Douglas usa um exemplo que vai soar familiar. Seus últimos 2 trades foram perdedores. O mercado gera um sinal. Em vez de executar, você hesita. Parece muito arriscado. Você começa a buscar informações que justifiquem não entrar. Informações que normalmente nem consideraria. Se os últimos 2 trades fossem vencedores, você teria hesitado? Absolutamente não. O sinal do mercado foi idêntico. O que mudou foi o estado mental. E o estado mental mudou o que você percebe. Kahneman e Tversky demonstraram que o viés de confirmação não é uma tendência suave. É um mecanismo ativo de distorção perceptual. O cérebro não apenas busca confirmar crenças existentes. Ele suprime ativamente informações que as contradizem. A distorção acontece na percepção, não apenas na interpretação. Você literalmente não vê o que contradiz o que acredita. Em teoria dos sistemas, um feedback loop positivo amplifica desvios. Quanto mais o sistema se afasta do equilíbrio, mais força recebe, na mesma direção. Aplicado ao trader: perda recente, ativação de memória negativa, percepção de ameaça no mercado, hesitação, perda de oportunidade, reforço da memória negativa, percepção ainda mais distorcida, mais hesitação, mais perdas de oportunidade. Sem intervenção, o sistema entra em espiral de deterioração. A entropia aumenta, e o mercado, que opera do outro lado desse loop, se beneficia de cada ciclo. Bloco 3. O debate crítico e o ouro oculto. Capítulo 6. A perspectiva do mercado. No cerne da capacidade de operar sem medo ou excesso de confiança, perceber o que o mercado está oferecendo da sua perspectiva, permanecer completamente focado no fluxo de oportunidade do momento presente e entrar
espontaneamente na zona. Esta é uma crença forte e virtualmente inabalável num resultado incerto com uma vantagem a seu favor. Os melhores traders acreditam, sem sombra de dúvida ou conflito interno, que qualquer coisa pode acontecer. Não é lip service. É uma crença tão profunda que literalmente impede a mente de associar o momento presente com os resultados dos trades recentes. A anatomia do mercado como sistema complexo. Douglas disseca com elegância. O componente mais básico são traders. Traders agem como forças nos preços baseados no que acreditam sobre o que é alto e baixo. 3 forças primárias: compradores, vendedores e observadores em espera. A implicação que o mercado não quer que você internalize. Pode haver uma diversidade extrema de crenças em qualquer momento, tornando virtualmente qualquer coisa possível. John Nash demonstrou que em jogos com múltiplos jogadores e informação incompleta, o equilíbrio emerge das estratégias de cada jogador, dado o que espera dos outros. No mercado, esse equilíbrio é matematicamente impossível de calcular. Por quê? Os jogadores são numerosos demais. As informações que cada um possui são heterogêneas e privadas. As funções de utilidade são incomparáveis, e jogadores entram e saem continuamente. A conclusão é matemática, não filosófica. Nenhuma análise, por mais sofisticada, pode prever com certeza o resultado de qualquer trade individual. Não porque a análise é inadequada, porque o sistema é estruturalmente imprevisível no nível micro. O mercado usa a ilusão de previsibilidade para te manter acreditando que mais análise resolve o problema. A história do analista e do chairman. Esta é a história mais importante do livro. Um analista técnico brilhante estava com o chairman de uma firma de corretagem, quase 40 anos de experiência nos pit de grãos de Chicago. O analista tinha identificado suporte e resistência no mercado de soja, com precisão técnica impecável. Disse em termos quase absolutos: esta é a mínima do dia. O chairman olhou e disse friamente: é uma merda. Pegou o telefone. Vende 2 milhões de bushels de soja a mercado. 30 segundos depois, o mercado havia caído 10 centavos por bushel. O chairman virou para o analista horrorizado. Onde você disse que o mercado ia parar? Se eu posso fazer isso, qualquer um pode. Edward Lorenz descobriu em 1961 que sistemas dinâmicos complexos são extremamente sensíveis às condições iniciais. Mudanças ínfimas no estado inicial produzem trajetórias radicalmente diferentes. O famoso efeito borboleta. O mercado financeiro é precisamente esse sistema. A venda de 2 milhões de bushels não era nova informação fundamental. Era uma perturbação num sistema não linear, altamente sensível, e derrubou um suporte tecnicamente perfeito em 30 segundos. Isso não é falha da análise técnica, é a natureza matemática de sistemas complexos, e é a razão pela qual o mercado pode sempre surpreender, independente de quanta análise você fez. Aqui preciso te dar a visão que o mercado não quer que você tenha. Se qualquer coisa pode acontecer e um único trader pode derrubar qualquer análise, qual é o valor real de desenvolver uma vantagem? A resposta que Douglas desenvolve no capítulo 7 é que o edge, ou vantagem, não precisa funcionar em cada trade individual. Precisa funcionar numa distribuição ampla de trades, como o cassino. Mas o mercado quer que você trate cada trade como se fosse o único, porque quando você faz isso, você coloca o ego, a identidade e o medo em cada posição. E aí comete os erros que alimentam o outro lado da operação. O que o mercado esconde é simples. A consistência não vem de vencer cada trade, vem de um processo que funciona ao longo de centenas de trades. E esse processo exige um estado mental que o capítulo 7 vai descrever, e que o capítulo 11 vai te ensinar a instalar. Capítulo 7. A vantagem do trader. Pensando em probabilidades.
Cassinos fazem lucros consistentes dia após dia, facilitando eventos com resultado puramente aleatório, enquanto a maioria dos traders, que acredita que os resultados do mercado não são aleatórios, não consegue produzir lucros consistentes. Como é possível que resultados aleatórios produzam lucros consistentes? E como resultados não aleatórios produzem inconsistência? A resposta que o mercado não quer que você entenda. Eventos com resultados prováveis podem produzir resultados consistentes, se você pode colocar as probabilidades a seu favor, e tem uma amostra grande o suficiente. A lei dos grandes números, formulada por Jacob Bernoulli no século XVII, afirma que quanto maior a amostra, mais o resultado empírico converge para a probabilidade teórica. Com vantagem de 60% de acerto em 10 trades, você pode ter qualquer distribuição, inclusive 10 perdas seguidas. Em 1000 trades, a convergência para 60% é matematicamente garantida, com altíssima confiança. O trader que opera com a amostra mental de 1 ou 5 trades está no regime onde a lei dos grandes números não se aplica. O trader que opera com a amostra mental de 100 ou 1000 trades está no regime onde a convergência é certa. A diferença não é técnica, é a construção mental da amostra. E o mercado usa tudo o que pode para manter sua amostra mental pequena, para que cada trade individual pareça uma decisão de vida ou morte. Os 2 níveis de crença. Pensar em probabilidades requer 2 níveis de crença, que parecem contraditórios na superfície. No nível micro, acreditar na incerteza e imprevisibilidade de cada evento individual. No nível macro, acreditar que o resultado sobre uma série de eventos é relativamente certo e previsível. O que torna pensar em probabilidades tão difícil. Requer que você acredite na imprevisibilidade do jogo, no nível micro, e, simultaneamente, acredite na previsibilidade do jogo no nível macro. Karl Popper argumentou que a ciência genuína produz hipóteses replicáveis. O trader com vantagem probabilística está implicitamente fazendo ciência. Se executar este sistema em 100 trades, espero X% de ganhos com Y% de confiança. Cada resultado é um dado que atualiza, marginalmente, a estimativa da eficácia da vantagem. A probabilidade bayesiana é precisa aqui. Um resultado adverso não invalida a vatinagem, apenas atualiza marginalmente a estimativa. O trader que abandona o sistema após 5 perdas está cometendo o erro de atualizar, com peso excessivo, em evidência de amostra pequeníssima. É o que o mercado quer que você faça. Os 5 princípios fundamentais. A vantagem que o mercado esconde. Princípio 1. Qualquer coisa pode acontecer. Nassim Taleb formalizou o que Douglas observou empiricamente. Sistemas complexos têm distribuições com caudas gordas. Eventos de baixíssima probabilidade ocorrem com muito maior frequência do que modelos de distribuição normal predizem. O Long Term Capital Management, hedge fund com 2 Nobel de Economia, faliu em 1998, porque seus modelos assumiam que eventos impossíveis não podiam acontecer. O trader que opera como se houvesse probabilidade zero de eventos extremos é o Peru de Thanksgiving, de Taleb. 1000 dias sendo bem alimentado, construindo a convicção de que humanos são amigos, sem perceber a cauda que o modelo não contempla. Princípio 2. Você não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Schultz demonstrou que o pico de dopamina não está na recompensa em si, está no erro de predição positivo. Aconteceu algo melhor do que eu esperava. Quando você opera sem expectativas rígidas, cada trade vencedor produz mais prazer neurológico do que quando você tinha certeza de que ia ganhar. O paradoxo que o mercado esconde. Desapego do resultado não apenas melhora a performance, melhora a experiência subjetiva do trading. O estado mental de quem opera em probabilidades
é genuinamente mais agradável do que o estado de quem opera incertezas. Princípio 3. Distribuição aleatória entre ganhos e perdas. Tversky e Kahneman documentaram a falácia do apostador com precisão experimental, a crença errônea de que eventos aleatórios passados influenciam eventos futuros independentes. Depois de 5 perdas, o trader sente que a vez de ganhar chegou. Depois de 5 ganhos, sente que logo vem a perda. Ambas as intuições são neurologicamente poderosas e matematicamente falsas. Cada evento é estatisticamente independente, e o mercado, que tem interesse em que você tome decisões baseadas em emoção, se beneficia diretamente dessa falácia. Princípio 4. Edge, ou vantagem, é indicação de probabilidade maior, não de certeza. O critério de Kelly, desenvolvido por John Kelly no Bell Labs em 1956, fornece a fórmula matemática para o tamanho ótimo de posição, dado um edge probabilístico. A implicação mais importante: o valor esperado de um sistema com edge positivo só se realiza quando o tamanho de posição é mantido consistente ao longo de muitos trades. O trader que aposta mais quando está confiante e menos quando não tem certeza, está destruindo matematicamente o valor esperado do próprio sistema. E o mercado usa essa inconsistência para garantir que o edge nunca se realize completamente. Princípio 5. Cada momento no mercado é único. Heráclito de Éfeso, século V a.C. Não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois novas águas fluem sempre. Henry Bergson foi além. O tempo não é uma sucessão de instantes idênticos. É um fluxo contínuo onde cada momento é qualitativamente único. Tratar momentos diferentes como idênticos é uma abstração útil para certas finalidades, mas uma falsificação da realidade quando usada para fazer previsões sobre sistemas em fluxo constante. Gerd Gigerenzer demonstrou que o reconhecimento de padrões é ao mesmo tempo a habilidade mais poderosa e o viés mais perigoso da mente humana, o mesmo sistema que nos permite aprender com experiências passadas, nos faz tratar situações diferentes como idênticas, quando há similaridades superficiais. No mercado, o padrão de velas que parece exatamente com aquele que produziu um grande ganho, antes não é aquele padrão. Os traders por trás do preço são diferentes. As posições abertas são diferentes. O contexto macro é diferente. A semelhança visual é real, mas a identidade que o cérebro projeta é ilusória. E o mercado usa essa ilusão para te fazer entrar em trades convicto e sair confuso. Temos que ser rígidos em nossas regras, para ganhar senso de autoconfiança que nos protege em ambiente com poucos limites. Temos que ser flexíveis em nossas expectativas, para perceber, com maior clareza, o que o mercado está comunicando da sua perspectiva. Norbert Wiener descreveu sistemas de controle eficazes, como tendo 2 tipos de regulação simultânea: parâmetros rígidos, que garantem a integridade do sistema, e parâmetros adaptativos, que respondem ao ambiente. O termostato biológico do corpo humano é o modelo: temperatura central rigidamente controlada, adaptação periférica altamente flexível. O trader que domina isso opera como um sistema biológico saudável. Regras rígidas garantem que o sistema não entre em colapso. Expectativas flexíveis garantem que o sistema responda ao ambiente com objetividade máxima. Bloco 4. Protocolo de execução 360 graus. Capítulo 8. O mapa das habilidades. Douglas conecta os 5 princípios com comportamentos específicos do pregão. Se você verdadeiramente acredita que qualquer coisa pode acontecer, você pré-define risco antes de entrar. Não como regra externa, como consequência natural de aceitar que o pior sempre é possível. Se você verdadeiramente acredita que não precisa saber
O que vai acontecer? Você para de hesitar nas entradas. A hesitação vem exclusivamente da busca por certeza, que não existe estruturalmente. Se você verdadeiramente acredita na distribuição aleatória, 10 perdas seguidas não abala a confiança no sistema. É variância, é matemática, não é sinal de que algo quebrou. Se você verdadeiramente acredita que é probabilidade, você para de identificar competência com resultado individual. Ganhar não te torna gênio. Perder não te torna incompetente. Se você verdadeiramente acredita que cada momento é único, você opera o presente puro, não memórias, não expectativas projetadas do passado. A TCC, de Aaron Beck, identifica que comportamentos problemáticos são produto de crenças nucleares profundas. O processo terapêutico, identificar o comportamento, identificar o pensamento automático associado, rastrear até a crença nuclear, testar essa crença contra a evidência, instalar crença mais funcional. Douglas está descrevendo exatamente esse processo, aplicado ao pregão. Cada erro recorrente que você comete é um sintoma. A crença nuclear disfuncional é a causa, e o mercado conta com você para não perceber a diferença. Capítulo 9. A física das crenças. Douglas entra na natureza fundamental das crenças, e o que ele descreve tem confirmação neurocientífica precisa. Uma crença é uma combinação de memória sensorial com linguagem, um conceito energizado sobre a natureza da realidade. Quando a energia emocional de nossas memórias se liga a palavras, o conceito se energiza e torna-se crença funcional que governa comportamento. As 3 características. Consciência. Característica 1. Crenças resistem a qualquer força que alteraria sua forma. Baseado na lei básica da física, energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Crenças não podem ser simplesmente apagadas, podem ser desativadas, com a energia sendo transferida para outra crença mais funcional. Memórias estão armazenadas em padrões de conexões sinápticas. Essas conexões não apagam com novas experiências. Novos padrões são formados, que podem inibir os antigos. É por isso que fobias antigas permanecem no sistema, mesmo depois de superadas. O padrão original ainda existe, mas um padrão inibidor mais forte foi criado sobre ele. Douglas está descrevendo esse processo de inibição funcional, quando fala em desativar crenças. Não é destruição, é criação de um padrão mais forte que suprime o antigo. A história da Michigan Avenue, a ilustração mais poderosa. Em 1987, Douglas assistia a um programa de TV de Chicago. A emissora contratou um homem para ficar na Michigan Avenue com uma placa: dinheiro grátis, apenas hoje. Com dinheiro real para dar. De toda a massa de pessoas que passaram, apenas uma parou. As outras desviaram, ignoraram, ou deliberadamente tomaram outro caminho para evitar o homem. Por quê? A crença dinheiro grátis não existe era tão forte que o cérebro não conseguia processar a informação como real. O raciocínio implícito. Se o homem estivesse realmente dando dinheiro, já estaria cercado. Ele deve ser louco, melhor desviar. Berger e Luckman demonstraram que muito do que percebemos como realidade objetiva é construção social, padrões compartilhados de interpretação naturalizados, ao ponto de parecerem fatos do mundo. Dinheiro grátis não existe, não é lei da física. É crença culturalmente construída, mas foi internalizada com força suficiente para produzir comportamento tão automático quanto reflexo físico. Aplicado ao trading, se você tem a crença de que eu sempre perco quando estou muito confiante, o que essa crença faz quando você está numa posição vencedora que continua andando? Ela distorce a percepção. Você inconscientemente encontra razões para sair cedo. Percebe sinais de reversão que não existem objetivamente. Sabota o winner antes que ele comprove a crença errada.
Característica 2. Todas as crenças ativas demandam expressão. Jung descreveu como aspectos da psique que negamos ou suprimimos não desaparecem. Ganham vida própria na sombra e se expressam em formas que o ego consciente não reconhece nem controla. A crença autossabotadora que o trader não tem é frequentemente a sombra junguiana, negada conscientemente, expressa através de comportamentos inexplicáveis. Não entendo por que fiz isso, é a sombra falando. Característica 3. Crenças funcionam independente de termos consciência delas. Estudos estimam que o cérebro processa aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo, mas apenas 40 a 50% chegam à consciência. Crenças formadas por condicionamento emocional são armazenadas em sistemas de memória implícita, amígdala, gânglios basais, córtex cingulado anterior, que operam completamente fora do acesso consciente. Você não tem acesso a elas, mas elas têm acesso ao seu comportamento. Capítulo 10. Autovalorização, a camada que o mercado mais explora. Cito Douglas diretamente. Pode haver uma lacuna enorme entre quanto dinheiro desejamos para nós mesmos, quanto percebemos como disponível e quanto realmente acreditamos que valemos ou merecemos. Esta é a dimensão mais negligenciada do livro, e a que o mercado mais usa contra você. Douglas descreve o fenômeno da zona negativa. Traders que atingem determinado nível de equity e invariavelmente sofrem drawdowns severos, independente das condições de mercado, uma barreira invisível que os traz de volta ao nível que seu sistema de autovalorização determina como merecido. O sistema psicológico de identidade funciona como termostato. Se o set point de autovalorização está em X e os resultados sobem para 2x, o sistema gera comportamentos compensatórios para retornar ao set point. Esses comportamentos parecem irracionais, porque são mecanismos sistêmicos de homeostase, não decisões conscientes. O mercado não criou esse mecanismo, mas o mercado o usa sistematicamente, porque traders que sabotam os próprios resultados continuam operando, pagando corretagens e fornecendo liquidez. Os 3 protocolos práticos. Protocolo 1. O ritual pré-pregão, 10 minutos. Antes de abrir qualquer plataforma, leia suas regras em voz alta, não como revisão, mas como ativação de circuito neural. Defina o limite máximo de perda do dia. Faça check-in emocional honesto, estado físico, estado emocional, presença de conflitos externos que possam contaminar decisões. Este ritual usa priming intencional para ativar os circuitos neurais associados ao comportamento desejado, antes de entrar no ambiente de pressão. É o equivalente ao aquecimento do atleta, não pela performance física, mas pela calibração do sistema nervoso. Protocolo 2. A revisão cirúrgica, pós-sessão, 15 minutos. Para cada trade, foi gerado pelo sistema ou foi impulsivo? O risco foi definido antes? O plano de saída foi seguido? Se houve desvio das regras, qual emoção estava presente no momento exato do desvio? Este protocolo quebra o loop de feedback positivo, descrito no capítulo 5. Ao registrar sistematicamente os padrões de desvio com o contexto emocional, você cria consciência dos gatilhos. Com consciência dos gatilhos, você pode intervir antes que o comportamento automático tome o controle. Você está, literalmente, reprogramando o sistema de monitoramento interno. Protocolo 3. O exercício de 20 trades. Douglas direto. Pegue sua estratégia atual e opere-a de forma mecanicamente consistente, por 20 trades consecutivos. Regras absolutas. Execute cada trade que o sistema indicar. Não entre em trades fora do sistema. Tamanho de posição fixo em todos. Planos de saída executados exatamente como planejados. Sem exceções. A lei de Hebb
formulada em 1949. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Cada vez que você executa o comportamento desejado, mesmo sob pressão dos conflitos internos, você fortalece o circuito neural associado. Com repetição suficiente, o comportamento desejado se torna o caminho de menor resistência. O que antes exigia esforço consciente torna-se automático, governado pelos gânglios basais, não pelo pré-frontal sobrecarregado. 20 trades não mudam crenças profundas, mas cria o estado de consciência e os primeiros traços de novos padrões neurais necessários para o trabalho real de transformação. Engenharia do ambiente, a cibernética aplicada. Norbert Wiener demonstrou que sistemas de controle eficazes não dependem exclusivamente da força do controle, dependem da qualidade do design do ambiente de feedback. Aplicado ao trading, automatize gestão de risco na plataforma, retire a decisão da equação emocional, crie fricção para comportamentos autodestrutivos, regra de espera de 30 minutos após perda acima de X antes de abrir nova posição. Bloqueie distrações durante o horário de mercado. Crie ritual físico de encerramento do dia de trading, algo que sinalize ao sistema nervoso que o mercado fechou para você. O objetivo não é ter mais força de vontade, é redesenhar o ambiente para que a ação correta seja o caminho de menor resistência. Bloco 5. Fechamento epistêmico. Capítulo 11. Pensando como um trader. Se eu tivesse que destilar o trading até sua forma mais simples, eu diria que é um jogo de números de reconhecimento de padrões. Usamos análise de mercado para identificar os padrões, definir o risco e determinar quando tomar lucros. O trade ou funciona ou não funciona. Em qualquer caso, seguimos para o próximo trade. É simples assim, mas certamente não é fácil. Os 3 estágios, com a teoria da expertise. Estágio mecânico, construir autoconfiança para operar em ambientes sem limites externos. Executar um sistema com impecabilidade. Treinar a mente para pensar em probabilidades. Criar crença forte e estável em sua própria consistência. Estágio subjetivo. Usar tudo que você aprendeu com liberdade e julgamento situacional. Monitorar suscetibilidade a erros de autovalorização. Estágio intuitivo. O mais avançado. Trading intuitivo não pode ser forçado. É espontâneo. Você cria as condições. A intuição emerge. K. Anders Ericsson demonstrou que expertise em qualquer domínio passa pelos mesmos estágios. Aprendizado consciente e mecânico de regras. Aplicação fluente com julgamento situacional. E, finalmente, reconhecimento de padrões altamente refinado, que parece intuição, mas é expertise condensada em processamento implícito. Os 3 estágios de Douglas não são metáfora, são a trajetória neurológica da expertise, validada por décadas de pesquisa em xadrez, música, cirurgia e esportes de elite. Os 7 princípios de consistência. Douglas entrega aqui o DNA completo da mentalidade vencedora. 1. Identifico meus edges objetivamente. 2. Predefino o risco de cada trade. 3. Aceito completamente o risco, ou desisto do trade. 4. Ajo nos meus edges sem reserva ou hesitação. 5. Me pago conforme o mercado disponibiliza dinheiro. 6. Monitoro continuamente minha suscetibilidade a erros. 7. Entendo a necessidade absoluta desses princípios e nunca os violo. Douglas redefine a autodisciplina de forma que contradiz o senso comum e que o mercado não quer que você entenda. A autodisciplina não é traço de personalidade. Ninguém nasce com ela. É uma técnica para redirecionar foco de atenção ao objeto do objetivo, quando esse objetivo conflita com algum outro componente do ambiente mental. Exemplo pessoal de Douglas. Em 1978,
decidiu que queria ser corredor. Saiu para correr e descobriu que não conseguia correr mais de 60 metros. Tão desanimado que não tentou por 4 meses. Em 1979, voltou com abordagem diferente. Objetivo concreto: 5 milhas até o final do verão. E uma regra: se conseguisse colocar os tênis e sair da porta, apesar de todos os pensamentos conflitantes, comprometia-se a correr pelo menos um passo a mais que da última vez. O que aconteceu? À medida que se aproximava do objetivo, os pensamentos conflitantes foram dissipando, gradualmente. Eventualmente desapareceram. Foi correr regularmente pelos 16 anos seguintes. A lei de Hebb novamente, mas aplicada ao processo de transformação de Douglas. Cada vez que ele experienciava um pensamento conflitante e conseguia refocalizar com convicção suficiente para agir, ele adicionava energia à crença: eu sou um corredor. E inadvertidamente retirava a energia de todas as crenças que argumentavam o contrário. Com repetição suficiente, o comportamento desejado tornou-se o estado natural. A autodisciplina se tornou desnecessária, porque o novo padrão havia sido instalado nos gânglios basais, e não precisava mais do esforço consciente do pré-frontal. Isso é o que o exercício de 20 trades faz para o trader. Não é sobre os resultados financeiros daqueles 20 trades. É sobre as 20 repetições de circuito neural que você está construindo para transformar o comportamento desejado em resposta automática. A síntese que o mercado tenta esconder. Vou te dar agora a síntese que levou 17 anos de trabalho de Douglas, com centenas de traders, para formular. O mercado financeiro é o único ambiente profissional no mundo onde as habilidades que te tornaram excepcional em tudo que fizeste antes, análise, persistência, controle, inteligência, capacidade de convencer, podem se tornar exatamente as armas que te destroem. Não porque você seja fraco, não porque você não estude o suficiente, não porque o mercado seja injusto, mas porque o mercado, como sistema, tem interesse direto em que você nunca descubra o que estamos discutindo aqui. O mercado prospera no gap entre o que você sabe e o que você consegue fazer. Cada hesitação alimenta o outro lado da operação. Cada stop movido é liquidez para alguém. Cada revenge trade é o momento que o mercado estava esperando. Marco Aurélio governou o maior império do mundo e escreveu nas Meditações: para si mesmo, não para publicar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. 2000 anos de filosofia humana convergem para o mesmo ponto que Mark Douglas chegou estudando traders em Chicago. A batalha não é com o mercado, nunca foi. A batalha é com a versão de si mesmo, que ainda não aceita a incerteza como o ambiente natural da existência. E aqui está o que nenhum resumo de 5 minutos vai te entregar, e que o mercado tenta a todo custo que você não internalize. A transformação que Douglas descreve não é intelectual. Não acontece porque você concordou com os 5 princípios. Não acontece porque você achou as ideias interessantes. Acontece quando você cria experiências suficientes que contradizem suas crenças limitantes e confirmam as crenças funcionais, repetidamente, conscientemente, com o método do exercício de 20 trades, como ponto de partida. É lento, é desconfortável, vai contra a ilusão de que mais análise resolve o problema. Mas é o único trabalho que importa de verdade. E é o único trabalho que o mercado não consegue fazer por você, e não quer que você faça sozinho. Eu lhes desejo grande prosperidade, e diria boa sorte. Mas você realmente não vai precisar de sorte, se trabalhar na aquisição das habilidades apropriadas. Sorte é o que o mercado quer que você acredite que precisa, porque quem acredita em sorte nunca procura o trabalho real. Habilidades psicológicas instaladas como crenças funcionais não dependem de sorte, dependem de processo.
e processo você pode controlar. Você está chegando ao seu destino ou terminando o treino, ou finalizando a tarefa. Antes de fechar este áudio, uma pergunta que quero que leve como primeiro passo concreto. Ao chegar ao seu destino, qual será a sua primeira atitude de mestre? Não estou pedindo revolução. Estou pedindo uma coisa, concreta, que você possa fazer hoje ainda. Vai ser o ritual pré-pregão de 10 minutos antes de abrir a plataforma amanhã? Vai ser configurar o stop automático na plataforma para retirar a decisão da equação emocional. Vai ser iniciar o exercício de 20 trades, com tamanho mínimo de posição, para treinar o estado mental, não gerar lucro? Uma coisa, agora, antes que o momento passe e vire só mais um conteúdo consumido, sem ação. Porque a diferença entre o trader que o mercado destrói e o trader que domina o mercado não está no que ele sabe, está no que ele faz com o que sabe. Se esta audioclass te entregou valor real, e se você quer continuar recebendo o que o mercado não quer que você saiba, inscreva-se no canal agora. Ativa o sininho. O link para o livro original está na descrição. Até o próximo episódio. Boas operações.